Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar um novo tópico de estatística, que é a regressão e a correlação. Vamos começar? Para entender o que é correlação e regressão, vamos começar com o diagrama de dispersão. Lembra dele? É o gráfico dos pontos dispersos. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma tabela de horas representando X, pelas notas representando Y. São pontos ou dados que a gente tem. E aqui são horas semanais estudadas e a nota que a pessoa tirou. Então, se a pessoa estudou 6 horas semanais, ela tirou uma nota 4. Então, tá representado ali, ó, 6 e 4, tá? O X e Y como pontos. Então, tem todos os pontos ali. Então, o diagrama de dispersão, na verdade, é a representação gráfica da relação entre as variáveis, tá? E aí eu vou perguntar para vocês, olhando no gráfico, vocês acham que tem alguma correlação, está correlacionado a quantidade de horas que você estuda semanais pela nota que você tira? Então, se eu estudar mais, eu tiro mais notas, tá? Uma nota maior, tá? Pelo gráfico, né? Lógico que esses dados são fictícios, tá bom? Então, tem alguma correlação? Olhando no gráfico, eu diria que sim, tá? Que existe alguma correlação. Então, correlação, a gente mede, que vai ser o Rzinho, a gente mede o grau de correlação, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é média, tá? E aí, a regressão seria o quê? Eu achar uma função matemática que correlaciona esses dados, que pode ser uma reta, uma parábola, ou qualquer outro tipo de função, tá? No caso, eu chutaria uma reta, tá? Então, a regressão seria achar essa função aqui, que no caso é uma reta, que melhor se ajusta a esses dados ou a esses pontos que a gente tem, ok? Ou seja, eu posso correlacionar várias coisas. Então, por exemplo, aqui, altura versus o peso, diâmetro da barra de aço versus resistência. Posso verificar se aumento do diâmetro aumenta mesmo a resistência, ou até quanto eu tenho que aumentar o diâmetro para ter uma resistência melhor e um custo mais baixo. Consumo de cigarro versus incidência de câncer, vendas versus lucro bruto, tá? Método de construção pelo custo da obra. Lógico que as coisas têm que ter relação. Por exemplo, aumento das vendas de fertilizantes versus a diminuição da venda de sorvete. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, aí eu não tem sentido eu correlacionar essas duas variáveis. Então, correlacionar, a correlação, então, na verdade, é um método estatístico para correlacionar duas ou mais variáveis, que a gente usa no estudo de muitos fenômenos com uma amostra muito grande e pode ajudar na tomada de decisões, tá bom? E aí a gente tem a correlação simples, onde eu correlaciono duas variáveis, por exemplo, horas de estudos versus nota. E a correlação múltipla, onde eu posso correlacionar duas ou três ou mais variáveis, 3, 4, 5 variáveis. Olhando para esse gráfico de dispersão aqui, tá? A gente percebe que uma função que melhor se ajustaria seria uma reta, né? Parece com uma reta. Então, se eu ajusto uma reta, seria uma correlação linear simples. E se ela estiver voltada para cá, ó, ordem crescente, ela é direta ou positiva, tá? Já nesse caso aqui, parece também que melhor se ajustaria uma reta também. Então, seria também uma correlação linear simples, inversa ou negativa, tá bom? Porque ela é decrescente. Então, para a gente entender melhor os níveis de correlação, vamos ver esses exemplos aqui de gráficos de dispersão. Nesse caso aqui, ó, uma correlação forte, aqui já é uma correlação moderada, tá? Aqui embaixo, uma correlação moderada e aqui uma correlação forte, tá? Tá vendo que os pontos já se agrupam melhores nessa aqui, tá? Que é forte. E a diferença aqui é crescente, crescente positiva, aqui decrescente, decrescente negativa,
ok? Aqui, olha os pontos, né? Não há correlação alguma, tá? Porque pode não ter correlação nenhuma também. E aqui também tem correlação, mas eu não colocaria uma linear, uma reta. Eu colocaria uma correlação curvilínea, tá? Pode ser até uma parábola. Para a gente medir o grau de correlação numericamente, a gente tem o coeficiente de correlação linear, que é o Rzinho, tá? O Rzinho é dado por essa fórmula gigante aqui, tá? Que usa somatórios das duas variáveis. E ele fica sempre entre -1 e 1. Aí eu tenho que, se o R for exatamente igual a 0, significa que a correlação é nula, ou seja, não tem correlação nenhuma. Se for exatamente igual a -1 ou igual a +1, significa que a correlação ela é perfeita, tá? Ou é correlação máxima, tá? Correlação máxima, no caso positiva, e correlação máxima negativa. O negativo significa que a correlação é negativa, ela é decrescente, né? Os pontos vão decrescendo. E a correlação positiva significa que ela é crescente, ou seja, os pontos estão em ordem crescente, ok? E aí eu tenho que, se tiver entre -0,3 e 0,3, ela é fraca, entre 0,3 e 0,7, moderada, né? Tanto positivo quanto negativo, e se tiver entre 0,7 e 1, ela é uma correlação forte. Então, aqui vamos ver o coeficiente de correlação e o gráfico de dispersão, ó. Se o R igual a 1, a correlação é perfeita, tá vendo que os pontos estão lineares perfeitamente. Aqui o R 0,99, ó, muda um pouquinho, né? Já começa a dispersar mais. O R igual a -0,6, tá? Negativo porque ela é decrescente, já começa a dispersar mais. O R igual a 0,87, tá? Ó, tá ali, ó, um pouquinho melhor. O R igual a 0,49, tá lá, ó, moderada. O R igual a 0,08, ó, fraca. E o R igual a 0, não tem correlação alguma. Então, vamos ver um exemplo. A tabela abaixo apresenta a produção diária X de determinado tipo de peça e os respectivos estoques Y dessas peças, observados em 6 dias aleatoriamente escolhidos. Então, ele mostra ali, ó, produção diária de 138, o estoque 29, produção diária de 167 e o estoque de 40. A gente tem, então, o diagrama de dispersão, tá? E aí, a gente vai ajustar uma reta, tá? Na regressão. Mas antes, vamos ver o coeficiente de correlação desses dados. Então, o coeficiente de correlação tem essa fórmula gigante aqui, onde eu uso somatórios, tá? Somatório de x vezes y, somatório de x vezes somatório de y, tá? Somatório de x ao quadrado. E esse somatório de x ao quadrado é diferente desse aqui, tá? É de cada x elevado ao quadrado, tá? É diferente, tá? Um erro muito comum você considerar que é o somatório de x elevado ao quadrado, tá? Isso é falso, então não é, tá? Somatório de x ao quadrado, aí é realmente esse resultado ao quadrado. O n é a quantidade de pontos ou dados que a gente tem. E aí, somatório de y ao quadrado, que também é diferente desse aqui, tá? Na mesma concepção. Então, eu já fiz os dados ali, a tabelinha, né? O x, o y, x vezes y, x ao quadrado, y ao quadrado. Já tá ali a somatória já. E aí, eu só vou substituir ali na fórmula, tá bom? Então, o n é 6, porque eu tenho 6 dados. Olha lá, somatória de x vezes y, 41.012. Olha lá, somatória de x vezes y, tá bom? Só substituir e achei o valor na calculadora, tá bom? Percebam aqui que é diferente, ó, somatório de x ao quadrado, ó. Somatório de x ao quadrado, é cada x ao quadrado, e vou somando, diferente do somatório de x elevado ao quadrado. Então, é o somatório de x que deu 1.007, aí elevado ao quadrado, tá? É diferente. Então, no caso, deu 0, o R deu 0,88,
Lembra sempre que o R fica entre menos 1 e 1. Se tivesse dado 1,88, alguma coisa estava errada, tá bom? 0,88 fica aqui, né, ó. Então, é considerado uma correlação positiva, porque deu o R positivo, e forte, entre 0,7 e 0,1. Agora que a gente já achou o coeficiente de correlação linear, que é um coeficiente forte, 0,88, a gente vai fazer a regressão linear simples, que é encontrar uma reta que melhor vai se ajustar a esses dados. E a gente vai usar o método dos mínimos quadrados, que é o método do ajuste de curvas, para achar esta reta aqui do tipo y igual a A mais bx, onde eu preciso encontrar os coeficientes A e B. E de que forma? Eu uso esse sistema aqui. NA, o N é a quantidade de pontos ou dados que eu tenho, uso somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado e somatório de xy. Então, a gente vai usar a mesma tabelinha que a gente usou para achar o coeficiente de correlação, Rzinho, tá? Porque já tem todas essas somatórias que a gente precisa. Então, eu só vou agora montar o meu sistema. Então, N igual a 6, porque tem 6 dados, então 6A, mais somatório de x vezes B, que é 1007B, que é igual ao somatório de y, 237, e aqui somatório de x vezes a, então 1007A, mais somatório de x ao quadrado, que deu aquele valor ali, 173763B, que é igual somatório de x vezes y, que é 41.012, ok? E aí é só resolver o sistema, pode usar a calculadora. O A dá aproximadamente menos 4,11, vamos usar 4 casas decimais. E o B deu aproximadamente 0,2598. Agora que eu já achei os coeficientes, eu posso achar a minha reta. Então, y é igual ao A, que é menos 4,11, mais B, 0,2598, vezes x, tá? Pronto, eu tenho a reta que melhor se ajusta a esses dados que a gente tem. Resumindo, então, a gente tinha esses dados aqui, e aí no gráfico tem o gráfico de dispersão, que são os pontos dispersos, os dados que a gente tem. A gente achou o R, que deu 0,88, uma correlação forte positiva, tá? Tá vendo que não é tão disperso, os pontos não estão tão longe assim da reta, que a gente achou por regressão, pelo método dos mínimos quadrados, ok? Agora, o que eu faço? Se eu quiser um outro dado, por exemplo, eu quero para x igual a 200, que não tem ali, eu quero achar o valor do y, que é o estoque. Eu só vou o quê? Na equação, vou substituir 0,2598, o x por 200, menos 4,11. E aí, eu vou ter o valor do y correspondente, que vai dar um valor de 47,85, tá bom? Ou seja, o estoque ali, estoque é de peças, né? São peças inteiras. Como leva inteiro, então, em vez de 47,85, eu vou colocar 48. Então, isso aqui é um valor estimado, baseado nos dados que a gente tem. E aí, eu posso calcular para qualquer valor de x ou y que eu precisar, ok? Então, galerinha, eu vou deixar a questão 2 a 3 e a questão 4. Não deixem de fazer o gráfico de dispersão com a função que você achou, né, a função que melhor se ajusta. E aí, a gente corrige na próxima aula. Espero que tenham gostado. Beijo e até mais.